Começa agora Papo Cabeça com o Dr. Túlio Sampaio. Olá, meus amigos do canal do YouTube, Dr. Túlio Sampaio aqui mais uma vez com o nosso Papo Cabeça semanal, que vai ao ar toda quinta-feira a partir das 20 horas. Aqui nós levantamos temas, relacionados à cirurgia de cabeça e pescoço e tiramos dúvidas. E se você não me segue no canal, você já pode se inscrever e assinar o sininho, para você ser avisado quando um novo vídeo for postado. Estou aqui mais uma vez com meu amigo José Luiz Menezes, nosso parceiro aqui de podcast, que ajuda aqui no bate-papo, que na verdade é o bate-papo sobre cabeça e pescoço, Então, um abraço, meu amigo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito bem, estamos aqui mais uma vez com o Dr. Túlio, falando de saúde, falando de coisas importantes. Daqui a pouquinho eu vou dar uma de paciente, vou explorar o Dr. Túlio para você saber muitas coisas importantes. Nós vamos, no decorrer da nossa conversa, tirar as dúvidas para você. Eu queria começar hoje um assunto e uma pergunta muito direta. Eu vou falar como paciente, que todos agora que estão acompanhando a gente se transformam nessa consulta com o senhor. Glândula chamada parótida. O que é isso? O que isso provoca na nossa vida, da nossa saúde? Explica pra gente. Bem, a parótida é uma glândula salivar, Ou seja, é uma glândula que ela produz saliva, que ela vai ter a função de tanto hidratar, a cavidade oral, quanto iniciar a digestão, que nossa digestão ela se inicia na boca. Então, assim, de glândula salivar, nós temos basicamente dois tipos, As glândulas maiores, que são as parótidas, tá certo? E as submandibulares, tá certo? Também as sublinguais. E temos as glândulas menores, Se você aí que está acompanhando, se você morder o lábio, você vai sentir umas bolinhas. Essas bolinhas são glândulas salivares menores, tá certo? Que será tema de provavelmente outra discussão nossa aqui. Então, assim, todas essas glândulas, elas têm a função de produzir saliva, tá bom? Especificamente a parótida, que é aquela glândula que cresce quando você tem a cachumba, a papeira, que na verdade o nome técnico é parotidite, inflamação da glândula, causada por uma infecção viral, o vírus da cachumba. Ela tem outras patologias que podem ser acometidas, O principal delas é o câncer, Mas a parótida ela tem uma relação interessante, porque assim, a maioria dos nódulos são benignos, tá certo? Se você pegar ali a proporção, 80% de todos os nódulos relacionados à parótida são benignos, tá certo? Em que o adenoma pleomórfico é o tipo mais comum. E 20% apenas, são malignos, em que eu posso citar aqui o adenoide cístico, o mucoepidermóide, são tumores agressivos, muitas vezes com potencial de gerar invasões de estruturas próximas e metástases, tá certo? E o tratamento dessas patologias vai depender da suspeita clínica do paciente. Criou-se aqui uma dúvida nessa minha pergunta. O senhor falou em virais, mas existem também infecções bacterianas da parótida? Tem, porque assim, o que acontece? A parótida é uma glândula, ela produz saliva e ela tem um ducto, e esse ducto ele desemboca na boca, Se você em casa também for prestar atenção, no canto superior aqui, próximo aos molares, na bochecha, tem um nódulozinho, uma papila. Elas ficam aqui nessa região da face? Nessa região anterior. No pé da orelha, como a gente chama, e pela face. Anterior. Interessante. Eu tenho um modelo aqui, eu sempre uso modelos anatômicos, para explicar ao paciente. Eu sempre digo, na cabeça do médico, do cirurgião, tudo se encaixa, Mas a gente vai falando, às vezes o paciente não consegue se localizar. Então, a parótida é essa glândula aqui, tá certo? Ela fica nessa posição, tá bom? Ela fica na posição pré-auricular, tá bom? Ela tem essa extensão aqui mais anterior, superior, e tem a cauda da parótida, tá bom? Tem algumas nuances, anatômicas, que eu vou pormenorizar mais na frente, mas ela tem uma estrutura que é extremamente importante para mímica facial, para a musculatura de toda
a mímica facial, que é exatamente o nervo facial. O nervo facial é um nervo extremamente importante, é um nervo motor, tá certo? Que ele sai de dentro do crânio, ele passa por dentro da parótida, tá certo? Sai dela e aí ele vai inervar, né, a musculatura da mímica. É por isso que a gente consegue ter expressão facial, certo? O nervo, ele se bifurca e depois ele tem uma nova divisão, mas basicamente ele tem uma divisão que ele vai para o ramo da mandíbula, tá certo? Que a gente chama de marginal, nervo marginal da mandíbula. Ele vai inervar essa musculatura aqui, tá certo? Do orbicular da boca. Ele tem um ramo que dá para maxila, o bucal, tá certo? Ele vai inervar essa parte de cima. E tem um ramo temporal, que ele vai inervar essa parte da musculatura aqui orbitária, tá bom? Essa informação é importante para quando a gente for falar sobre a cirurgia da parótida. Né? Muito então, interessante. Decorem essa anatomia. Essa dinâmica do que é a glândula, funcionamento dela aqui no nosso rosto, a gente não tem nem ideia do que isso pode estar ocasionando, né? E existem sintomas de você saber que já está ficando com problema na parótida? Quais são os mais comuns que o paciente chega no seu consultório? Doutor, eu estou com a boca seca, eu estou com a dor aqui, eu estou com a dificuldade de musculatura. Isso são sintomas? Como é que vocês diagnosticam isso? Pronto. Voltando para aquela primeira pergunta, existe sim a possibilidade de uma infecção bacteriana, porque o ducto salivar que desemboca na boca, né, da gente, a boca da gente é contaminada, né? Então, assim, pode haver uma infecção da papila, essa bactéria subir e ter uma infecção bacteriana, que não é o mais comum. Uhum. Não é comum isso acontecer, mas pode acontecer, tá certo? Mas, assim, com relação a quando é que o paciente ele vai perceber que tem algum problema aí, tá bom? Ele vai notar um aumento facial, a gente chama de aumento facial. Tá lá e ele nota que um lado está maior do que o outro. E aí ele pega, ou ele sente a glândula toda aumentada, tá certo? Que nesse caso a gente pensa mais em uma parotidite, uma inflamação. Com dor ou sem dor? Com dor. Se for com dor, a gente já pensa na inflamação, né? A infecção, que a primeira hipótese seria uma parotidite, ou viral, enfim, algum motivo que a gente pesquisa. Tem que investigar. Isso. Com dor, tá certo? E a outra parte é nódulo. Ele sente um caroço, né? Nessa região. Muitas vezes, a maioria das vezes, é um nódulo bem delimitado, móvel, você consegue mexer, tá certo? E o nódulo em si, ele não tem envolvimento, não tem relação com boca seca, né? Porque a gente não só tem uma parótida, a gente tem, só de glândula salivar menor, a gente tem mais ou menos 600 ali. Sério? É muita. Tudo aqui na região do nosso rosto? 600? A menor é na boca e orofaringe, né? Então tem muita. Então, não vai causar um problema de boca seca. O que pode causar é uma patologia que acomete também as glândulas salivares, né? Que é uma doença, que é a síndrome de Sjögren, né? Que é a síndrome da boca seca. É olho seco, boca seca, problema renal, né? Mas aí já é uma patologia que é tratada mais pela reumatologia. A nossa função no diagnóstico é só biópsia de glândula salivar, né? Como a glândula salivar mais fácil da gente biopsiar é a menor, a gente faz uma incisão pequena na boca, tira 2, 3, 4, 5 ali e manda para a análise que dá o diagnóstico. Com relação à parótida, o diagnóstico basicamente do nódulo é clínico, né? Então, sentir um aumento facial associado ou não com dor, ou então um caroço, procura um cirurgião de cabeça e pescoço para estudar melhor o caso e pedir os exames necessários. O senhor falou em investigar a inflamação, né? Existe uma forma de reduzir essa inflamação com medicamentos? Como é que vocês fazem? Como é que o paciente pode ter essa orientação sua de que ele pode ter uma redução da inflamação dessa glândula? Pronto. Digamos que o paciente tem uma cialoadenite, que é um nome técnico para inflamação da glândula salivar, né? Nesse caso a gente está falando da parótida. Então, assim, o paciente ele tem uma parotidite, beleza. Aí eu vou pedir os exames, as sorologias, para ver se esse paciente não está com cachumba, né? As infecções virais, elas são autolimitadas, ou seja, elas vão sumir. O paciente ele vai apresentar aquele quadro, se ele não for vacinado, o organismo ele vai tratar de criar uma imunidade e vai combater o vírus e vai se curar. Nesse caso, a gente trata
sintomas, né? São tratamentos sintomáticos. Pode analgesia, às vezes a gente usa associado a um corticoide, né? Que é um inflamatório hormonal, certo? Para diminuir essa inflamação. Geralmente 5, 7 dias ali, a gente já tem debelado essa inflamação. Deixa eu perguntar aqui se é mito ou verdade. Eu lembro muito criança, e você que está ouvindo a gente, está vendo a gente, sabe dessa história, seus pais devem ter contado para você, a respeito da papeira, que é a cachumba. Dizia que tem que ter muito descanso, porque se você se danasse muito, a cachumba descia e ia lá para os seus testículos. E é mito ou é verdade isso, doutor Túlio? É verdade? Sério? Ela pode acometer o testículo, isso é verdade. Não com aquele folclore todo de, não pode pular, né? Não pode pular, mas assim, pode acometer também a região testicular, tá certo? Mas não é muito comum, tá bom? A gente tem, naquela época, os pais da gente aproveitavam essa deixa. Amedrontava demais. Para dar aumentar ali um pouquinho, mas pode sim acontecer. Bom, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta, está relacionada aqui ao que nós estamos conversando com o doutor Túlio hoje. Tem aqui uma pergunta, diz o seguinte: tenho 2 nódulos na parótida, um com 1,95 por 0,95 e outro se agora apareceu com 0,50 por 0,37. É necessário fazer biópsia, doutor Túlio? Pronto. Pergunta muito boa, muito boa. Nódulos, em geral, tireoide, linfonodo, a gente pede muito punção porque dá muito diagnóstico, tá certo? A gente consegue bem diferenciar. Na parótida, o diagnóstico através de uma punção é muito difícil, tá certo? Por quê? A principal neoplasia que acomete a parótida é o adenoma pleomórfico, olha o nome. Adenoma pleomórfico, tem várias formas. Então, quando o patologista ele recebe uma peça da parótida, ele vê ali células diversas. Então, é difícil ele dizer, olha, isso aqui é isso aqui é aquilo. Ele pode sugerir. Mas eu, via de regra, solicito punção. Por quê? Dentro da parótida, a gente sabe que tem vários linfonodos também, que são chamados linfonodos intraparotídeos, tá certo? E a gente precisa diferenciar se esse nódulo é realmente originário da parótida ou se é um linfonodo, seja ele com acometimento primário, uma doença linfoproliferativa, ou então uma metástase de outro câncer, tá certo? Principalmente câncer de pele, que é nessa região. A gente sabe que câncer de pele que acomete essa região, ela tem uma probabilidade maior de mandar metástase, muito embora seja raro, né? Mas mandar metástase para esses linfonodos. Então a gente solicita a punção e aí ele vai dizer, né? Dificilmente ele vai conseguir dar o diagnóstico. Outra forma seria uma punção por agulha fina, porque a PAF, né, que é punção aspirativa por agulha fina, e poderia lançar mão de uma core biópsia, que é uma punção por agulha grossa. Mas se lembra que eu falei da anatomia do nervo facial. A punção por core biópsia, né, que é aquela punção por agulha grossa, ela pega muito tecido. Então, existe um risco grande de, durante a coleta do material, esse nervo ser seccionado e o paciente ficar com paralisia facial. Então, normalmente a gente não indica esse tipo de biópsia para parótida. E, dito isso, nódulo de parótida é igual à cirurgia. Não tem outra relação. Não tem outra. O tratamento é cirúrgico. Por quê? Por mais que, aí você pode questionar, mas doutor, o senhor falou que a maioria é benigno, é diferente da tireoide. A gente está falando da parótida. A maioria é benigna realmente, mas o principal é o adenoma pleomórfico. Esse tipo de tumor benigno, com o passar do tempo, ele pode se diferenciar num tumor maligno, certo? Com o passar do tempo. Uma transformação ele pode ter. Exatamente, tá certo? Então, assim, por isso que nódulo de parótida é igual à cirurgia. A gente pode avaliar qual o melhor momento de operar, às vezes um nódulo muito pequeno, né? Mas nódulo de parótida é igual à cirurgia. Bom, doutor Túlio, nós falamos já sobre a inflamação, a definição, a anatomia, a função, a inervação. Acho que esse assunto sobre parótida a gente já pode entrar nas perguntas especificamente que as pessoas querem saber nessa consulta, não pode? Pode. Pronto. Sim. Então vamos lá. Existia alguma coisa mais que você gostaria de colocar sobre a parótida em relação a alguma coisa clínica que as pessoas devam saber? Uma coisa que a gente não tocou ainda são os fatores de risco. Sim. Né? Importante. Todo câncer a gente tem que Importante. Ver os fatores de risco. Com relação à parótida,
Existem fatores genéticos, né? Fatores locais, mas um fator que realmente tem um peso maior é o tabagismo, tá certo? Existe um tipo de tumor de parótida, que é o tumor de Warthin, tá certo? Ou de Warthin, né? Que ele é um tumor benigno, certo? Só que ele é associado ao tabagismo. E, na maioria das vezes, ele acomete os dois lados. Então, quando o paciente ele tem nódulo bilateral, a principal suspeita é que seja um tumor de Warthin, né, que é um tumor benigno, e que seja realmente relacionado ao uso do cigarro. Não necessariamente esse tumor só acomete tabagistas, não. Certo? Mas quem fuma... Tem mais probabilidade. Tem mais probabilidade, exato. É interessante. Essas informações são muito técnicas, mas ao mesmo tempo com a dinâmica que o doutor Túlio está dando, é como se nós estivéssemos numa consulta e eu entender o meu sintoma para poder o doutor diagnosticar. Aqui a Socorro pergunta, boa noite, meu filho está com um nódulo de 2,8 centímetros em uma glândula submandibular esquerda. É necessário uma cirurgia? Pronto. Boa pergunta também. É necessária cirurgia. Da mesma forma Porque a primeira fala que o médico pediu uma punção. Pronto. Como o senhor falou. Isso. Nódulo de submandibular, a gente sempre avalia com punção, mas é também cirúrgico, tá certo? Eu vou falar aqui das probabilidades, né? Eu falei que a parótida é 80% maligna, 20% benigna, certo? Nas glândulas submandibulares, né, nas médias, né, é meio a meio. Então, assim, 50% é benigno, 50% é maligno. Então, há uma probabilidade de ser câncer maior. Já as menores invertem, né? Então, é 80% dos nódulos de glândula salivar menor são malignas, 20 benignas, tá certo? Então, assim, a glândula submandibular, quando ela tem um nódulo, tá certo? A gente pede a punção, mas o tratamento é a submandibulectomia. Existe uma particularidade anatômica, né, que os pacientes que têm nódulo de parótida ou de submandibular ou uma metástase de um linfonodo naquela região próxima à glândula submandibular, muitas vezes eles se queixam de dor no ouvido, certo? Porque o nervo lingual, ele passa próximo da glândula e ele dá uma variaçãozinha que é a corda do tímpano, certo? Que vem lá, então o paciente ele tem uma dor, tem uma lesão aqui, pode referir uma dor no ouvido. Então já é uma coisa para chamar a atenção, certo? Então a cirurgia de submandibulectomia é indicada, né? E um nódulo já de 2,8 centímetros, um nódulo considerado. Já considerado alto, né? Grande, né? Doutor Túlio, deixa eu perguntar aqui, um cisto na parótida de 6 centímetros, ele pode sumir sozinho? Ou seja, o corpo pode absorver ou não? Não, dificilmente. Cisto de parótida já é outra excelente pergunta, né? Cisto de parótida já é uma entidade um pouco diferente, tá certo? Por quê? É diferente de nódulo? Total. Porque o nódulo é no popular, um caroço. Porque todo mundo, um cisto, nódulo, acham que é a mesma relação de tamanho, de volume, mas é diferente. Para você entender, o nódulo é um caroço, né? Sim. Sólido. Sim. O cisto é uma bolsa com líquido dentro, certo? A diferença é essa, né? Eu não sabia disso. Que você vai diferenciar através do exame de ultrassonografia, certo? É um exame crucial para você diferenciar nódulo de cisto. E tem uma curiosidade. Cisto de parótida, ele tem uma associação muito grande com HIV, pacientes soropositivos. Sério? Então, sério. Então, todo paciente que chega com cisto, comprovadamente pode cisto ser de parótida, soropositivo. Pode ser um indício de que o paciente seja portador do vírus HIV. Então, a gente solicita sempre as sorologias, tá certo? De novo, não necessariamente todo paciente que tem cisto de parótida tem HIV. É soropositivo. Não. Mas, como a gente sabe que o cisto de parótida é muito comum nesses pacientes, a gente precisa investigar, certo? E o tratamento pode ser ou aspiração, você secar esse cisto, tá certo? E fazer uma alcoolização ou uma escleroterapia daquela cápsula, tá bom? Porque o cisto é uma lesão benigna, tá bom? A não ser que ele tenha um componente sólido dentro. E aí só com a investigação. Aí só com a investigação exame no decorrer. mais preciso. A ultrassonografia consegue ver bem,
consegue dar muitas informações, sobretudo uma ultrassom bem detalhada. A gente consegue informações que nos ajudam muito em escolher ali a melhor conduta. No diagnóstico. Eu tenho uma curiosidade, e a gente sabe que médico de cabeça e pescoço, eu até já falei aqui no podcast do Dr. Túlio, que eu achava que era da cabeça para dentro. Você falou que era da cabeça para fora. Isso. Tudo que está relacionado a pescoço e cabeça é o que eu sei fazer. Relacionado a isso, doutor Túlio, quando eu não tenho um médico com a sua especialidade numa cidade, um cirurgião geral, ele pode fazer um procedimento de retirada de nódulo de parótida? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Assim, vê só. O médico, quando ele se forma, né, ele, em teoria, ele está capacitado para fazer qualquer tipo de tratamento, seja ele clínico ou cirúrgico, tá certo? Claro, que aí ele vai ser submetido se houver alguma complicação, sim, ele vai ser submetido a investigação lá no conselho, imperícia, imprudência e tal. Então, assim, hoje existem as subespecializações, né? Tem a especialização, você se forma em medicina, e aí você escolhe as duas áreas, ou você vai para a área clínica ou você vai para a área cirúrgica. Eu escolhi a área cirúrgica, então eu fiz cirurgia geral antes. Depois da cirurgia geral, eu fiz outra residência de cirurgia de cabeça e pescoço. Durante a residência de cirurgia geral, a gente tem um rodízio de cirurgia de cabeça e pescoço, de modo que o residente ele tem contato com cirurgias, ele, tá certo? Mas, vivencia direto, isso, né? Mas o ideal é que as patologias, que são cirurgias muito delicadas, a cabeça e pescoço é extremamente rica em estruturas nobres, tá certo? Então você tem que ter um profundo conhecimento anatômico para você não submeter o paciente a um risco, tá certo? Desnecessário até. Então, assim, uma cirurgia de parótida é uma cirurgia segura, tá certo? Quando é realizado através de mãos experientes, sim, e especialistas. Claro, então, assim, claro. O cirurgião geral, ele pode operar. Ele só não pode se intitular como cirurgião de cabeça e pescoço. Sim, tá, porque não é. Porque não é. O especialista, para ter o registro da sua especialidade, ele tem que ir lá no CRM e comprovar que você fez a residência e cumpriu toda a carga horária, foi aprovado, e aí você registra o RQE. Né, que é o famoso RQE, que é o registro lá das especialidades. É porque essa pergunta é importante, porque tem muita gente que não tem essa facilidade e essa oportunidade que tem a Quirais quando o doutor Túlio está aqui, que é médico de cabeça e pescoço. Eu achei a pergunta pertinente, porque ela pode ter uma escolha de risco, mas procure uma cidade vizinha, que está próxima, que tem um médico de cabeça e pescoço, que seria muito mais seguro, digamos assim. Tem um fato curioso, interessante, que eu recebi um paciente, né, com nódulo de parótida, ultrassom mostrando tudo, e aí esse paciente, ele passou por outro colega, que fazia procedimentos, pequenas cirurgias, né, no município dele, e aí o colega avaliou e disse, não, aqui dá para tirar aqui. Né? E, inclusive começou a cirurgia, fez a incisão e tal, só que não, ele achava que seria um cisto sebáceo, alguma coisa do tipo, mas na verdade era um nódulo de parótida. Então ele começou a cirurgia, viu que não era aquilo ali, começou a sangrar, ele parou a cirurgia. E aí esse paciente voltou para mim, graças a Deus não houve nenhuma lesão de nervo, tá certo? Que é a principal complicação. Então esse paciente chegou para mim já com cicatriz, mas para a gente resolver, sim, o problema, e aí foi submetido a uma parotidectomia de polo superficial, tá certo? Tranquila, o paciente saiu bem, né? Mas teve muita sorte esse paciente. Não tenha dúvida. A gente fala muito de adulto em relação às enfermidades. E aqui no podcast do Dr. Túlio, a gente tem direcionado mais esse assunto para as pessoas que são adultos, que procuram mais bebês. Tem uma pergunta aqui de uma mãezinha, perguntando o seguinte: bom dia, meu bebê tem 7 meses e ele está com uma parótida do lado direito inchada há 2 semanas. O pediatra pediu uma ultrassom e exame de sangue que não deram nada. Já levamos em um otorrino. O que eu faço? Vê só, ele, pela descrição da pergunta, é uma lesão aparentemente de parótida. É uma lesão em face, região 2 semanas inchada, pré-auricular e aparentemente inflamatória. Criança, principal causa é uma cialadenite, uma parotidite inflamatória, né? E o principal é a cachumba.
Tá bom? Hoje diminuiu muito com a vacinação, né? Mas ainda a gente pega casos de cachumba ainda, tá certo? Então, esse paciente, se você realmente confirmar que aquilo ali era uma cialadenite, uma parotidite, o tratamento é de suporte, né? Analgesia, anti-inflamatórios, tá certo? Se depois se confirmar que não era bem aquilo, que na verdade era um linfonodo ou um nódulo, tá certo? Eu não pensaria inicialmente num tumor ou nódulo de parótida, porque não é uma patologia comum em crianças. O que é mais comum são linfonodos intraparotídeos aumentados. E aí você palpa lá, sente um linfonodo. Inclusive tem um paciente que eu acompanho no consultório, é exatamente isso. Ele veio para mim como diagnóstico de tumor de parótida, só que quando eu pedi uma ultrassonografia mais acurada, viu que na verdade era um linfonodo, né, reacional, que não tem indicação de punção, né? Então, assim, tranquilizei a mãe. E criança é muito comum presença de linfonodo no pescoço e também na parótida, porque o sistema imune dele está em desenvolvimento, ele está em contato com vírus, bactérias todas as horas, e é muito comum infecção viral, e tudo isso aí aumenta linfonodos, inclusive os linfonodos da parótida. Então é importante que um pediatra, por exemplo, possa também dizer, olha, procure, né, um médico de cabeça e pescoço que possa dar um diagnóstico mais preciso, porque independente da idade da criança. Com certeza, né? A parte clínica, o pediatra, bem, se for nódulo, aí realmente o paciente tem que vir para... É mais prudente. Isso. Uma paciente aqui, estou com uma glândula parodite inchada e dói muito, já tive no lado esquerdo e agora no lado direito. A pergunta é, cachumba volta 2 vezes, doutor? Na verdade, você tem 2 glândulas parótidas, né? Você tem a do lado direito e tem a do lado esquerdo, né? Então, você pode evoluir com a parotidite de um lado e depois pode ter do outro. papel de um lado e depois ter do outro? Não depois, pode? As duas nunca são... Pode, as duas também juntas, né? Eu, particularmente, quando eu tive dessa forma. Eu tive um lado e depois eu tive do outro. Eu já tive dos dois lados. Agora, da segunda vez eu não investiguei, né? Na época eu me lembro ainda, meu pai não investigou, porque já tinha o diagnóstico do primeiro, isso aqui é papel, pronto. Então, isso foi tranquilo, correu tudo bem, né? E a imensa maioria dos casos é assim. São muitas perguntas e aqui eu estou selecionando algumas, porque especificamente para o doutor Túlio responder, nessa consulta que eu estou aqui fazendo como porta-voz. Tem uma pessoa que diz assim, tenho um problema e quero saber da minha lesão cística na parótida, mas eu tenho medo de operação. O que devo fazer para saber se devo operar ou não? Acho que é a pergunta que ela quis saber. A primeira coisa é procurar um especialista, né? No caso, o cirurgião de cabeça e pescoço, que é a melhor especialidade para poder manejar o quadro da paciente. E entra naquela outra pergunta que ele vai pedir um exame de imagem, ultrassonografia, vai investigar se for realmente um cisto, a infecção pelo HIV, né? E vai avaliar o melhor tratamento para a paciente. Normalmente, uma punção, né, esvazia. Se for o caso, dependendo da ultrassonografia, a gente já pode também indicar uma ressecção desse cisto. Um dos poucos exemplos que você indica realmente uma cirurgia para retirada de cisto, né, é o de parótida. Então, assim, procure um especialista, fazer os exames e não tenha medo da cirurgia. Meus pacientes, quando eu atendo no meu consultório, eu explico tudo. Sempre trabalho com modelos anatômicos e provavelmente o seu médico deve também agir assim. Ele vai te explicar todos os riscos que você pode submeter, não para amedrontar o paciente, mas para esclarecer e depois ele não ter uma surpresa se apresentar alguma complicação cirúrgica. Então, é importante que tenha todo esse procedimento que o senhor está orientando. Tem uma pergunta aqui muito interessante, eu não sei se realmente é uma coisa, mas ela é o seguinte, após algum dia de uso de um creme dental, ocorreu uma reação de dormência e inchaço na parte interna do lábio inferior, seguida pelo inchaço da glândula parótida esquerda. Depois que suspendi o creme dental, o inchaço e a dormência dos lábios sumiram, mas o problema da parótida persiste. O que tem a ver, doutor Túlio? Não consigo ver assim, uma relação. Com o creme dental? Não. O que pode ter acontecido ali é realmente uma reação da mucosa, né, aquele creme dental, e aí houve uma mucosite, uma inflamação da mucosa da boca, e
ou esse paciente apresentou os linfonodos intraparotídeos aumentados, né? Em reação àquele processo inflamatório da boca, tá certo? Ou então ele teve 2 casos paralelos. Ele teve uma parotidite e, por coincidência, teve essa coincidentemente, as duas coisas. Se fosse uma lesão mais nessa região aqui, eu poderia até pensar no caso da dormência, porque bem aqui nessa região existe a saída do nervo mentoniano, né? É um nervo que entra na mandíbula lá por trás, passa por dentro do osso e sai aqui. E ele é um nervo sensitivo. E ele inerva essa partezinha aqui do lábio inferior, né? Uhum. Então, quando o paciente ele tem alguma patologia que comprime esse nervo de alguma forma, o paciente ele pode se relatar, se queixar de dormências. Eu não sinto nada, mas de vez em quando acho que tem alguma coisa nessa região da minha face. Existe uma forma de saber se a parótida está com alguma inflamação, mesmo não sentindo sintomas? Sim, exame de imagem, ultrassonografia. Na ultrassom, o médico, o radiologista, ele vai ver os sinais. Então é bom eu fazer periodicamente se tem alguma alteração, não? Não, o exame de parótida, ele vai ser necessário a depender do sintoma do paciente. Se a paciente ela nota o nódulo, o aumento de volume na região da face, na topografia da parótida, está indicado você investigar, tá certo? Então, e tem várias patologias que eu poderia citar aqui. Sabia que existe a possibilidade de ter um cálculo na glândula salivar? É verdade isso? É verdade. Inclusive, é uma causa comum de... Porque cálculo se relaciona com rim, né? Isso. Né? E aí a parótida pode ter um cálculo? Pode sim, porque o cálcio também ele se acumula também ele faz parte da saliva. Então, se o paciente tem um cálcio aumentado por algum motivo, ele pode produzir cálculo no rim, na vesícula e na glândula salivar, tanto na glândula quanto no ducto. O que acontece às vezes? Operei uma paciente recentemente. A paciente ela tinha um cálculo de glândula sublingual, ou seja, ela teve um cálculo no ducto que desemboca na boca. Esse cálculo causou uma obstrução, a saliva não saía, né? E inflamou, né? E é característico isso, porque o paciente ele relata que quando ele come, piora a dor e aumenta o volume ou na região submandibular ou debaixo da língua. É exatamente por isso, porque tem um cálculo obstruindo o ducto, não sai a saliva, essa saliva se acumula, a boca é contaminada, essa saliva ali de forma parada, estática ali, ela pode infectar e aí dá uma parotidite, uma cialadenite. E a cirurgia, o primeiro tratamento é um tratamento clínico, com antibióticos, anti-inflamatórios. Resolveu a parte infecciosa, a gente parte para a parte cirúrgica. Tem 2 formas. Uma você faz por cialoendoscopia, né? É uma endoscopia muito fina, um endoscópio muito fino. Você entra no ducto da saliva, né? Eu falei que tem no conduíte que está aquele nervozinho. Vai lá e tira aquele cálculo. Se não for possível, a cirurgia é aberta. Você abre o canalzinho, o canal, tira o cálculo e você marsupializa a glândula. Você deixa ela aberta. Porque se você fechar, pode dar uma estenose por conta da sutura. Então, você sutura ela na mucosa e deixa ela aberta. Dessa forma, não vai mais apresentar obstrução. Bom, gente, a minha consulta, acho que por aqui já ter fiz muitas perguntas relacionadas. Eu vou fazer uma última pergunta para que nós pudéssemos aqui levar para você as dúvidas que o doutor Túlio acabou de tirar para todos nós, você que é paciente de parótida. A pergunta última do nosso hoje, momento da consulta, é o seguinte: tem um cisto intraparótido. Gostaria de saber qual a forma de remoção. Pronto. É aquela mesma questão da outra paciente, né? O tratamento pode ser cirúrgico ou pode ser conservador com esvaziamento daquele cisto, escleroterapia. Como se fosse uma drenagem, doutor? Entra com a agulha lá, né, guiado por ultrassom. Sim. E aí esvazia, né, aquele cisto. E aí diminui, né, é mais arriscado, um pouco mais arriscado, porque você vai entrar com a agulha na região da parótida. Você lembra que eu falei do nervo facial? Isso, exatamente, né? Pode dar uma paralisia, né? E quando você faz a cirurgia, né, e é importante essa pergunta que já vai me dar o gancho para eu explicar como é a cirurgia da parótida. Quando você faz a cirurgia, você identifica o nervo e preserva ele, né? Então, você está vendo o nervo ali.
vamos dizer que ela tem uma indicação cirúrgica, certo? A cirurgia de parótida é muito segura para se fazer, tá certo? Só que ela tem um risco específico. Esse cisto intraparótido é um risco para fazer qual tipo de remoção? Não. Independente. É a mesma cirurgia. Tanto faz ser cisto, ser nódulo, a cirurgia é a mesma, tá certo? Tratamento cirúrgico, tá bom? Doutor, em relação a essa pergunta, qual é a melhor maneira de fazer, quais são os riscos e como realmente é para ser feito essa pergunta que ela faz aqui sobre essa glândula parótida? Pronto, excelente pergunta. Como eu falei, a cirurgia de parótida é muito segura, mas tem seus riscos e o paciente ele tem que estar ciente deles, tá bom? Qual o principal risco da cirurgia de parótida? Lesão do nervo facial. Vocês lembram que aqui no modelo, o nervo ele passa por dentro da parótida. Então, assim, a cirurgia, a gente faz uma incisão na região pré-auricular aqui, ó, né? E aí como se fosse no lado aqui, bem no cantinho da orelha. Exato. Tá. A gente faz uma curvazinha por trás da orelha e desce para cá, certo? É como se fosse um S. Isso a gente descola os retalhos, né? E a gente vai procurar o nervo facial, o tronco do nervo facial. Primeira coisa da cirurgia. Eu costumo dizer, brincando com meus pacientes, é a cirurgia do nervo, né? Porque é o nervo do paciente que está sob risco e o nervo do cirurgião, porque tem que achar o nervo do paciente. Pode errar. Não pode errar. Né? Então, assim, a primeira coisa, a gente acha o tronco do nervo facial e a partir dele a gente vai liberando o tumor que está acima dele, né? A parótida ela é dividida em polo superficial, acima do nervo, polo profundo, abaixo do nervo, né? A imensa maioria é superficial, então a gente vai soltando, vai preservando esse nervo e vai tirando todo o tumor, tá certo? Muitas vezes a gente precisa usar um monitor de nervo, tá certo? Pela importância que o nervo facial tem na mímica facial e na vida do paciente. Do paciente. Por quê? Se o nervo for lesionado, a depender do ramo que você... Vamos dizer que o nervo marginal da mandíbula foi lesionado, ou durante a cirurgia, ou por conta que o tumor estava invadindo já o nervo. Então, o paciente ele vai ficar com paralisia. Então, ele pode ficar com uma incontinência bucal. Vai comer e a comida cai pela boca, porque ele não tem mais... Não tem aquela mobilidade do lábio, né? Se o tronco do nervo for lesionado, né, muitas vezes, eu tenho um paciente que eu vou operar, talvez semana que vem, que ele tem um tumor de parótida que já invade o nervo. Ou seja, ele já tem uma paralisia facial invadida pelo nervo, tá certo? Para o cirurgião, é uma cirurgia até que mais fácil, porque você sabe que o nervo está invadido, né? Então, você tem que achar o nervo para dar a margem de segurança. Então, você acha lá o tronco, dá a margem e tira o nervo lá embaixo. E aí sobe. Porque esse paciente vai continuar com a paralisia facial. Tá certo? Então, assim, se o tronco for lesionado, paralisia facial, e é olho e boca. Ele não consegue mexer, fechar mais o olho, tá certo? É raro acontecer? É raro acontecer, tá certo? O que é mais comum? O paciente ficar com a dormência. Porque esse nervo ele é muito sensível, é muito fino, tá certo? Então a gente tem que soltar, a gente pega, puxa, ele traciona, e aí no pós-operatório o paciente ele pode sentir uma dormênciazinha ou até uma perda da mobilidade. Sim. Que com o tempo vai melhorando e o paciente volta... Exercício facial, aí entra uma fisioterapia facial. Exatamente. A gente trabalha muito com a fisioterapia, tá certo? A gente trabalha muito, uma parceria muito grande, tá certo? A outra complicação que pode acontecer, infecção, toda cirurgia, claro. Sangramentos, tá certo? Mas tem não é uma complicação, mas... É uma coisa que pode acontecer que é um acúmulo de secreção no local da cirurgia. Sim. Tá certo? Que chama de seroma. Que não é uma complicação grave. A gente, no próprio consultório, a gente vai lá, entra com uma agulha, aspira aquilo ali, seca. Resolve sem problema nenhum. Do paciente. O que é que eu posso falar também em termos de complicação? Assim, como é o internamento do paciente. Geralmente, o câncer, o nódulo de parótida, o paciente ele interna, opera... Na maioria das vezes vai embora no outro dia. Então é 24... No dia seguinte. No outro dia. 24, 48 horas de internamento. É feito sob anestesia geral, ou seja, o paciente intubado, tá certo? Depois termina a cirurgia, tira o tubo, ele volta a respirar normalmente, tá certo? Então essa é a cirurgia de parótida. Os cuidados são esses com o nervo facial, né? Que precisa preservar, tá certo? Principalmente quando é um nódulo
que você vê que tem uma aparência benigna, né? Às vezes você vê que o nervo está encostando ali no nódulo, mas é um nódulo benigno, então eu vou lá e, diferente de um linfonodo intraparótido metastático, ou então um tumor de pele que envolve a parótida, tá certo? Aí você não tem como dar uma margem. Então, às vezes a gente precisa sacrificar o nervo, né? Mas em benefício do paciente para tratar o câncer. Claro, é uma decisão técnica, profissional, que vai ter benefício para o paciente. Bom, a minha consulta por hoje acabou, mas o próximo podcast com o Dr. Túlio, a gente vai trazer outros assuntos e eu, como seu porta-voz, vou fazer aqui as perguntas necessárias para a gente tirar todas essas dúvidas, que hoje foi a parótida, com toda essa dinâmica e didática que o Dr. Túlio trouxe para todos nós. A você, Dr. Túlio, obrigado mais uma vez, um abraço e até a próxima. Papo Cabeça, com o Dr. Túlio Sampaio. Então, você que me segue no canal, dá um like aqui e ativa o sininho, tá certo? Toda quinta-feira, às 20 horas, a gente tá postando vídeos novos, tá certo? Sempre com conteúdos educativos, tá certo? E mais voltado para o paciente, para tirar dúvidas e esclarecer mitos e verdades, né, sobre as patologias da cirurgia de cabeça e pescoço. Você ouviu Papo Cabeça, com o Dr. Túlio Sampaio. Dr. Túlio Sampaio é médico cirurgião cabeça e pescoço, CRM Ceará 14872, RQE 13448.